E novamente, pessoal, vamos agora dar continuidade às atividades desta semana número 3 aqui do nosso PET, volume 3. Então vamos dar início às atividades agora dessa semana número 3. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Mãos à obra! Explique a afirmação a seguir e dê alguns exemplos. Algumas sociedades utilizam os recursos naturais muitas vezes de forma predatória ou abusiva. Então tá pedindo para que vocês aí, pessoal, explique a afirmação aí e dê alguns exemplos sobre essa questão aí, ó, que algumas sociedades utilizam os recursos naturais muitas vezes de forma predatória ou abusiva. Como que a gente pode estar explicando e estar dando alguns exemplos sobre essa questão? Como por exemplo, a gente tem aí, em geral, vamos dizer assim, algumas não, pessoal. No mundo que a gente vive hoje, a gente pode dizer que a maioria da sociedade utiliza o recurso natural muitas vezes de forma predatória e abusiva. Vamos dizer que algumas não. Com certeza a maioria da sociedade aí de forma não tem consciência, né? São pessoas que não têm essa consciência quanto ao uso dos nossos recursos naturais e sendo utilizados de forma muito abusiva, de forma muito inconsequente, indiscriminada o uso desses recursos naturais. Então, um grande exemplo que a gente pode ter aí, pessoal, do uso dessa inconsequente de toda essa riqueza que a gente tem dos nossos recursos naturais, com certeza um grande exemplo que a gente tem aí essas atividades que a gente tem no nosso dia a dia, tanto no extrativismo mineral, na agropecuária, nas indústrias em geral. Grande parte dessas atividades que a gente tem no nosso dia a dia, de tudo que produz esses bens de materiais de consumo que a gente tem, nós também somos em uma sociedade muito consumista, né? Então, todas essas atividades, em grande maioria de toda a sociedade, usa de forma predatória e abusiva toda essa riqueza que a gente tem desse patrimônio vasto e grande dos nossos recursos naturais, né? Então, de forma geral, somos uma sociedade que utiliza os nossos recursos naturais de forma predatória e abusiva e, infelizmente, não temos aí a sustentabilidade, né? Então, essa falta de consciência, de preservação dos nossos recursos naturais não deixa nós, falo nós assim, como a maioria da sociedade, né? Vamos dizer assim, uma sociedade que não tem um desenvolvimento sustentável, né? Então, a grande maioria dessa sociedade não está buscando nas suas atividades a sustentabilidade, né? E assim preservando essa grande quantidade de recursos naturais para vocês, a nossa próxima e atual futuras gerações, né? E é para vocês que tem que ter toda essa riqueza, né, para que vocês tenham no futuro uma qualidade de vida bacana. Atividade número 2. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos, conforme as suas capacidades de se manterem disponíveis ou não na natureza após a utilização pelas atividades humanas. Existem assim os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Preencha a segunda coluna conforme os itens enumerados na primeira, identificando quais recursos naturais são renováveis e quais não são. Pessoal, facinho essa questão número 2. Temos a coluna 1, onde a gente tem o número 1, recursos renováveis, e o número 2, recursos não renováveis. E na coluna 2, a gente vai estar identificando cada um desses recursos aqui de acordo se eles são renováveis ou não renováveis, né? Vou dar dois exemplos aqui, ó, de
de renováveis. A gente tem como recursos renováveis aí, ou seja, que a natureza tem a capacidade de estar renovando eles num espaço de tempo curto, né? Para que a gente possa estar reutilizando novamente esses recursos naturais. Com certeza a gente tem aí a água e o ar, foi dois exemplos que foram dados aí nos nossos conteúdos, né? E de recursos não renováveis, a gente vou dar mais dois exemplos para vocês. Temos aí o petróleo, né? E também o carvão mineral, que são oriundos dos combustíveis fósseis, né? O restante, vocês façam uma pesquisa aí, facinho, luz solar renovável, a água renovável, diamante não renovável, ouro não renovável, floresta renovável. Então já dei aqui quase todos para vocês estarem preenchendo de acordo com o que foi pedido a coluna 2, se são renováveis ou não renováveis estes recursos naturais aqui, pessoal. Atividade número 3. Considerando-se que os processos de industrialização e de urbanização têm um custo ambiental extraordinário, quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Pessoal, e terminando, qual a sua ligação com os recursos naturais? Eles já deram a dica aqui, os processos de industrialização e de urbanização, com certeza tem um custo ambiental extraordinário. Qual seria esse custo, né? A degradação ambiental em todo o nosso mundo, né? São aí uma das principais causas de toda essa degradação ambiental que a gente tem tido aí ao longo da história, principalmente igual foi falado no nosso conteúdo dessa semana 3, a partir da Revolução Industrial, né? Então, a partir da Revolução Industrial, a gente teve o processo de industrialização de todo o nosso planeta, né? E, consequentemente, também o processo de urbanização, né? Com a industrialização, teve como consequência a urbanização, e todo esse processo de formação da nossa sociedade foi transformando o nosso meio natural, né? E com isso trouxe essas causas, né, de toda essa degradação ambiental que a gente tem aí no nosso planeta, né? Então, essa ligação que a gente tem com os recursos naturais é muito grande. Por quê? Porque a gente tem toda a necessidade de estar utilizando os recursos naturais nessas atividades, principalmente de industrialização e de urbanização, e como produzir todos esses bens e materiais de consumo que a gente tem como necessidade no nosso dia a dia, né? Então somos uma sociedade consumista, né? E a partir de todo esse processo de industrialização e urbanização, a gente teve aí também uma utilização, né? E uma degradação ambiental muito grande relacionada aos nossos recursos naturais. Atividade número 4. Em sua opinião, que atitudes importantes cada cidadão pode tomar em defesa dos recursos naturais do meio ambiente e as indústrias? Então, pessoal, em sua opinião aí, que atitudes importantes cada cidadão pode tomar em defesa dos recursos naturais e do meio ambiente? E também como as indústrias podem estar tomando algumas atitudes importantes para que a gente possa ir em defesa desses recursos naturais e do meio ambiente. Pessoal, que a gente possa então aí, vamos dizer assim, ter atitudes conscientes, né? Que possamos aí buscar sempre preservar o nosso meio ambiente, né? A gente possa aí estar garantindo toda essa riqueza, esse patrimônio ambiental para vocês e as futuras gerações. Que a gente possa ser uma sociedade sustentável, né? Em que a gente tem aí nas nossas atividades do dia a dia, nós como cidadãos, né? E as indústrias, os empresários também nas suas atividades, sempre buscar pautar na sua produção a sustentabilidade, né? Para que garanta não só para eles, mas como para que toda a sociedade como um todo cidadão, toda a população do nosso planeta possa então ter a garantia dessa riqueza de todos esses recursos naturais, né? Que a gente possa ter o meio ambiente sempre ecologicamente equilibrado e assim garantir por muitos e muitos anos, né, essa qualidade de vida para vocês, as próximas e futuras gerações.
Atividade número 5. Faça uma relação entre o que foi estudado nessa semana e a charge abaixo. Então temos aí, pessoal, essa charge aqui, ó. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, ó. Vamos lá. Árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Então, o vô aqui, que seriam vocês, né, em 2059, vocês, nós já mais de idade, né? Falando aí pros nossos netos, pros nossos filhos, né? Como era a Amazônia. Olha para vocês aqui na charge, mostrando aqui o stand Cátia Abreu, que estava falando aqui, o Museu Arqueológico, mostrando aí essa ironia, né? De como a gente tinha na Amazônia, em tempos hoje atuais, ainda toda essa riqueza florestal, esse meio ambiente vasto, esse patrimônio ambiental rico, né, que a gente tem lá na Amazônia, com árvores frondosas, históricas, de centenárias, né, toda essa riqueza natural lá na Amazônia, mas que em 2059, se a gente continuar com as nossas ações hoje, sem essa preservação ambiental, todo dia a gente ouvindo noticiário queimadas, o aumento da degradação, do desmatamento na Amazônia, com certeza essa charge que hoje possa ser algo improvável, de certa forma sim, não tanto, né, mas que a gente possa então agir hoje para que essa consequência amanhã não seja realidade, né? Que a gente possa então mudar os nossos hábitos, né, no nosso dia a dia, sempre preservando e buscando a sustentabilidade, né, para que essa situação aqui não aconteça, né, para que nós amanhã não mostramos aí no museu uma árvore tão bonita que hoje ainda é realidade, mas que amanhã não possa ser, né, pessoal? Então que a gente possa ter essa consciência, né, e preservar toda essa riqueza, principalmente lá no nosso bioma, né, na nossa floresta amazônica, e garantir toda essa riqueza natural para as próximas gerações. Pessoal, aqui então foram as dicas dessa semana número 3, para que vocês então agora realizem as atividades e assim tenham aí a carga horária exigida e no final do ano possam aí ter um ano letivo positivo. Desculpem as falhas do professor, fico aguardando o retorno das atividades de todos vocês. Desejo aí uma semana abençoada, se cuidem, né? Uma excelente semana a todos, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.